Muito boa noite a todos. Vamos então dar início à palestra desta hora, que é um tema que tínhamos muito que falar, mas vamos ser breves nesta hora, nestes minutos que temos para falar. O nosso tema é a caridade à luz do Espiritismo. Nós temos vários tipos de caridade. Duas delas, caridade material e a caridade moral. E os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dão as instruções sobre o que é a caridade material e a caridade moral. E eles nos dizem assim, no capítulo 13, no número 9: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na Terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo, da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios quarteirões em que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que, um dia, Deus vos retribua o bem que tiverdes feito. Para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Se pudesseis imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós, e então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que, frequentemente sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que, na vida espiritual,
a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não se deve impedir à prática de outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que, no pobre rejeitado desdenhosamente, podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Revi um dos pobres da terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem, por minha vez, agora tenho de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. A irmã Rosália, em Paris, 1860. Nesta instrução, nesta mensagem desta irmã Rosália que vem falar, ela nos diz como primeira frase: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Esta é a lei. E é de facto aquilo que, se nós pensarmos que se acontecesse, estaríamos todos melhor, seríamos todos mais felizes. Que outra coisa que ela nos diz aqui importante? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. É a caridade que nós temos de suportar os defeitos dos nossos irmãos, daqueles que vivem mesmo dentro do nosso lar, e que nós não temos a caridade, a tolerância para saber perdoar. Ela diz-nos também que nós devemos saber ser surdos para aqueles que com ironia se dirigem a nós. De facto, a caridade é muito mais do que uma esmola, porque nós ainda confundimos muito caridade com esmola. E existem muitas formas, mas há esta grande diferença entre dar uma esmola, dar um bem material e ser caridoso. Podemos então fazer o bem, ser caridosos nas atitudes que temos para com os nossos irmãos, para com os nossos parentes, para com os nossos colegas de trabalho, para com os nossos amigos. E podemos ser caridosos também com os pobres, com aqueles que hoje têm menos do que nós, aqueles que hoje têm outras necessidades que nós não temos, mas não sabemos o que vai ser o dia da manhã. Não sabemos o que foi a nossa vida anterior. E então, eu não gosto de dizer caridade para com os pobres. Eu gosto de dizer caridade para com aqueles que hoje, no presente, necessitam mais. Nós aqui no nosso centro temos a caridade também material. Damos o apoio às nossas famílias. As nossas famílias, aquelas que são aqui apoiadas, que são selecionadas para vir aqui receber o apoio, o bem alimentar. Elas são também recebem uma outra grande caridade, que é os ensinos que lhes são transmitidos. Porque aqui nesta casa temos um lema: não é dar o peixe
mas sim ensinar a pescar. E neste momento é muito importante aquela família que vem aqui e leva ao cabaz, porque tem estas necessidades materiais, mas também é tão importante aquele trabalho que se desenvolve de formação, de ajuda, de ensino, para que essas famílias saibam ultrapassar as dificuldades, aprendam a trabalhar, aprendam a gerir, aprendam a fazer as suas lides domésticas. E esta caridade, para mim, no meu ponto de vista, é tão ou mais importante que o alimento, que o pão. Porque depois é bonito ver aquelas famílias que passaram por aqui, que foram apoiadas, mas que um dia ultrapassaram as dificuldades e vêm ajudar como voluntários os outros que hoje precisam mais do que eles. E essa caridade é moral, está no coração, está no bem fazer. Nós também aqui fazemos na nossa casa a sopa para os sem-abrigo. Nós vamos dar àquelas pessoas que não têm casa, que não têm um teto que os abriga, muitas das vezes não têm uma família, como nós temos no nosso lar. E nós vamos levar-lhes um alimento. Mas nós não lhe levamos só o alimento, nós levamos-lhe o alimento espiritual. Nós fazemos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, aquela refeição. Nós partilhamos aquela refeição como se fosse para a nossa família. Nós confeccionamos como se fosse para a nossa família. Com todo o amor, com todos os cuidados, porque eles assim o merecem. Nunca julgando a situação em que eles se encontram. Porque a situação em que eles se encontram hoje, podemos estar nós amanhã. Porque eles hoje se entregam ao vício. Nós, felizmente, não. Mas nós não sabemos o nosso dia da manhã. Nós nunca temos o direito de o julgar. Nós temos que fazer aquilo que é o sentirmos-nos bem, que é fazer a nossa parte, dar-lhe uma refeição digna e levar-lhes então também este alimento para o espírito, que junto connosco vão as equipes espirituais e elas aí sim, no momento em que um ou outro lhe é dada a oportunidade de vencer, de ultrapassar, de arranjar um trabalho, de arranjar uma família e retomar a sua vida de uma forma mais digna para eles. Este trabalho é de caridade material, mas é o amor ao próximo, a caridade de bem fazer, sem pôr em causa as pessoas que a recebem. Neste trabalho de fazer o bem, nós devemos fazê-lo de uma forma sem ostentarmos. Nós nunca devemos sujeitar, fazer disso publicidade que nós damos, que nós fazemos. Nós devemos dar sem ostentação, em silêncio, de coração. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1 a 4, diz-nos o seguinte: fazer o bem sem ostentação, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. De facto, é importante também que quando não humilharmos os nossos irmãos que estão a receber. Porque muitas pessoas, muitos nossos irmãos têm dificuldade e por serem humilhados, de serem ajudados, muitas das vezes nem recorrem, nem pedem ajuda com vergonha. E um ser mais evoluído deve fazer o bem, mas em silêncio. Eu ouvi uma história desde pequena de um padre que me contava isto várias vezes. Dava o exemplo de uma velhinha que ia dar a sua esmola em silêncio. E aquilo que dava quase aquilo que precisava também para a sua família. Ia dar a esmola em silêncio e outros gostavam de ostentar, de mostrar as notas, o dinheiro que davam. E ele nos questionava: qual é a oferta mais agradável aos olhos de Deus? É aquele que em silêncio dá aquilo que necessita, ou aquele que em grande aparato dá aquilo que lhe é supérfluo? Pois é, meus irmãos, eu julgo que aos olhos de Deus, aquele que dá de uma forma mais humilde, mas sincera, é de facto aquele que mais agrada a Jesus e ao nosso Pai. É aquele que está a dar de si o melhor que tem. E esse é o sacrifício mais agradável. É aquele que conta mais. Há uma outra coisa que eu tenho que falar, que é o seguinte: é quando as pessoas doam aquilo que não querem e fazem uma grande publicidade à caridade que fazem. Quando trazem para esta casa ou para outras roupas velhas, rotas, sujas, sem qualquer cuidado. Isto é caridade, meus irmãos. Isto é despejar os armários lá de casa porque estavam roupas velhas. Meus irmãos, tudo é importante e todos precisamos, mas devemos refletir quando trazemos algo para um irmão nosso. Ele não merece, por precisar, não merece o nosso respeito, não merece que a roupa venha limpinha, passadinha, cheirosinha, para que possam usar outros nossos irmãos. Todos merecem respeito. E essa caridade, a caridade de doar com prazer, com vontade de fazer bem, é mais agradável aos olhos de Deus. Porque estas pessoas que o fazem, no meu entendimento, não estão a fazer caridade verdadeira. Estão a dar uma esmola. E ainda pensam que estão a fazer uma grande coisa. Temos que refletir sobre as nossas atitudes e a forma como nós conduzimos a nossa vida. E o Espiritismo nos diz o seguinte: como eu disse no início, sobre a caridade estaríamos aqui a noite toda a falar, porque há muito para dizer, há muito para falar. Mas o Espiritismo nos diz uma frase: fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não nos diz que é fora da doutrina, que é fora do Espiritismo é que não há salvação. Não. É fora da caridade.
E tal como nós já tínhamos visto, a caridade pode ser de várias ordens. Mas para rematar, no Evangelho, segundo o Espiritismo, temos as instruções dos Espíritos sobre a caridade. Se fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que o houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu que pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que, ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. E para terminarmos, há aqui algumas das frases destas instruções dos Espíritos de Paulo que eu tenho que sublinhar. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu que pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos. Não é por nós conhecermos o Espiritismo que nós somos salvos, mas ajuda-nos a compreender e a melhorar os ensinamentos do Cristo. E é aqui nesta casa que nós aprendemos a distinguir o bem do mal. É aqui que nós aprendemos mais sobre Jesus, sobre o que é o exemplo dele. E não tenhamos dúvidas, meus irmãos. Se nós quisermos ser verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, temos que seguir o exemplo de Jesus. E isso para nós bastará. Muito obrigada pela vossa atenção e um bem-aja a todos.